O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Olá, começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje estamos com dois convidados aqui muito queridos, a Sueli Caldas Schubert e também o nosso querido José Maria. E o tema de hoje vamos iniciar falando sobre mediunidade. Como o Espiritismo vê a mediunidade? É um dom especial, Sueli? O Espiritismo veio esclarecer acerca da mediunidade. Não é a mediunidade uma invenção do Espiritismo. Sempre existiu o intercâmbio com o mundo espiritual. Se nós olharmos a história dos povos, as civilizações antigas, nós sempre vamos encontrar, desde o homem primitivo, o homem das cavernas e logo em sequência, aquelas experiências que vieram logo a seguir, nós vamos encontrar a presença dos espíritos, sempre assinalando que estão ao nosso lado, que estão interagindo conosco. Portanto, nós podemos aí citar desde os pajés, nas tribos indígenas, as tribos primitivas, os xamãs, o xamanismo, que existe, é quase tão antigo quanto a humanidade, e também, logo depois, através dos tempos, as formas de adoração do ser humano em relação a Deus, sempre sacralizando determinadas situações, determinados locais e passando a adorar a Deus, a adorar as entidades de uma forma que denota a presença dos seres invisíveis. Portanto, a doutrina espírita veio trazer de volta essa noção, esse conceito. Entretanto, nós sabemos que no Oriente, muitas das grandes religiões aceitam o intercâmbio com os espíritos. Portanto, não é uma novidade. Muitas mães, elas ficam muito preocupadas ou então elas desconhecem a questão da mediunidade e às vezes um filho pequeno apresenta essa mediunidade mais ostensiva. O que vocês têm a falar a esses pais? Realmente, a incidência da mediunidade em crianças e adolescentes tem aumentado bastante. Nós vemos isso nas casas espíritas, quando pais aflitos vêm trazendo seus filhos, tentando entender o que está acontecendo. Em geral, as crianças começam a dizer, às vezes com 4, 5 anos, que estão vendo ou uma vozinha, um avôzinho, um amiguinho, alguém. Então, uma coisa que é espontânea na criança e ela começa a dizer isso. Só que os pais não estão vendo ali o tal do amiguinho, o avôzinho que elas estão dizendo e começam a ficar muito preocupados. Em geral, os pais tomam uma providência de levar a criança a um psicólogo, que é uma coisa muito boa. Entretanto, nós sabemos que o psicólogo, ele pode não ter condições de resolver essa situação porque se trata de algo espiritual e não é vamos dizer, da área deles. Quando a criança é levada ao centro espírita, a coisa fica muito mais fácil, porque é exatamente na casa espírita que os pais vão ter a orientação, a explicação a respeito disso. A criança ela tem essa facilidade porque nós temos que lembrar que nossos filhos, nossas crianças, não são espíritos que estão vindo pela primeira vez ao cenário terreno. São espíritos antigos que já vieram de muitas reencarnações. Então, um bebezinho é um espírito antigo, é que vem na forma de uma criança tão frágil, tão delicada, que desperta a ternura, que desperta a vontade dos pais de superar aquele momento com a criança, ajudá-la, de fortalecê-la, de evitar que qualquer mal atinja. Isso quando são pais amorosos e responsáveis, porque infelizmente hoje nós vemos muita coisa ao contrário disso, né? Pais que torturam crianças, que abandonam crianças, mas de maneira geral, felizmente, os pais se tomam de amor, de carinho, de atenções para com aquele bebê.
e a partir daí a criança está vendo espíritos. Existem muitos casos que relatam isso. Chico Xavier, com 4 anos, conversava com a mãe dele desencarnada. Sim. Divaldo Franco, a mesma coisa acontecia com ele. Ele tinha um amigo que estava sempre junto dele, que era um índiozinho que o acompanhava. Só que ele notou que à medida que ele crescia, o índiozinho também crescia. Então, nesse caso, a casa espírita vai orientar, vai explicar. A criança tem essa facilidade, porque sendo esse espírito antigo, traz alguma rememoração do seu passado, alguma lembrança. E a fase infantil ainda propicia que o espírito da criança tenha um contato maior com o mundo espiritual. À medida que a criança vai crescendo, isso vai aos poucos desaparecendo. Pode ressurgir na adolescência ou não. Tudo depende de cada caso, porque cada caso é um caso. Nós temos que analisar. Agora, o que acontece então com essa criança é que na casa espírita os pais vão ser orientados, vão receber as explicações necessárias, os pais não devem ficar amedrontados. Quando o pai ou a mãe tem uma ideia de, se a criança está dizendo assim, eu vejo uma velhinha, eu vejo um velhinho, às vezes eles têm ideia de trazer um álbum das fotografias antigas. E aí a criança vai dizer, eu vejo esse vovozinho aqui, ou eu vejo essa velhinha aqui. E às vezes é uma avó, do pai, da mãe, um antepassado qualquer. Então fica constatado que é realmente um espírito que a criança está vendo. E depois, na casa espírita, toda a orientação vai ser dada. É muito importante isso para que os pais não fiquem aflitos, angustiados, achando que a criança traz um distúrbio mental, quando é uma coisa natural, quando é uma coisa espontânea. Nós temos um livro a respeito desse assunto, que foi lançado agora há um ano. O título do livro é Mediunidade e Obsessão em Criança. Nós estamos abordando esse tema exatamente para atender aqueles que estão buscando respostas sobre este tema. Foi lançado pela editora Didier, que é lá de Votuporanga. Sabe, Delmar, muitas pessoas, quando acontece isso com os filhos, têm a ideia que os filhos estão na idade da fantasia, da mentira, da ilusão, e muitas vezes não percebe. Outras já acham que a criança tem um dom muito especial, que precisa ver o que é isso, se essa criatura, como é que vai ser. Então, há muita desinformação a respeito. Por isso que nem sempre você levar para o psicólogo, que é a idade da mitologia, que muitas pessoas vão falar, a idade da fantasia da criança, pode se levar, claro, deve se levar. Mas não pode deixar de lado também a doutrina espírita, correto? Então, nem um polo, nem nenhum outro. Então, em alguns casos, precisa ser bem verificado, porque às vezes a fantasia não é fantasia, realmente é uma mediunidade. E porque a psicologia admite isso. A transpessoal... Não, a psicologia admite que a criança possa ter um amiguinho imaginário. Sim. Ela admite os assim. mitos e as fantasias. Só a transpessoal já leva em conta os estados ampliados de consciência, não é? Então, nem um polo de desqualificar o que é. Isso não é nada, não, isso não serve. Isso não é. E também nem o outro de colocar já essa criança num pedestal. Nossa, essa criança tem um dom. É um missionário. É um missionário. Tem um dom isso, é um missionário. Isso. Então, nesse caso também, senso. é bom nós lembrarmos, você falou em psicologia transpessoal, que é muito importante essa abertura que ela está trazendo para as criaturas, porque ela admite a mediunidade, admite inclusive a possessão de espíritos inferiores sobre as pessoas e admite, logicamente, a mediunidade desde a infância até qualquer outra fase. Só que você falou uma coisa muito importante, que não é no ambiente do consultório de psicologia, porque eu vejo isso lá no consultório, no Instituto Evoluir, não é? Então, sabe um lugar para cada coisa é seu lugar? É verdade. É muito importante, porque quando chega um quadro infantil, nós temos atendimentos infantis, quando chega que há essa observação, porque com pouco tempo a mãe fala, a criança fala, você já percebe. Então, se há necessidade dos dois atendimentos, que se faça o atendimento psicológico ou psicopedagógico, enfim,
de ludoterapia, mas que se oriente também à busca de orientação na casa espírita. Isso é muito importante. É porque às vezes pode trazer um pouco de sofrimento para a criança. Isso. E aí o psicólogo vai ajudar muito. Nesse ponto, mas sabendo bem essa questão dos limites, isso é muito importante, porque muitas vezes é uma questão mesmo da casa espírita. Outras vezes, como você disse, se isso afetou muito a dinâmica familiar, porque às vezes entram todos em alvoroço, desestrutura-se a família, aí sim, então, um atendimento, né, em ambos ambientes vai favorecer o conjunto. E a pessoa que quer ser médium, ela pode ser por ela mesma? Temos que ter cuidado quanto a isso, porque ninguém deve forçar. Esse ponto aí é nevrálgico, porque às vezes a pessoa acha muito bonito. Ah, quem me dera ser como Chico Xavier, escrever mais de 400 livros, ou como Divaldo Franco, viajar pelo mundo pregando. Mas acontece que não se pode forçar uma aptidão que a pessoa não apresente. Não se pode fabricar o médium. Não se pode, por exemplo, porque a pessoa chega numa casa espírita e diz que eu tenho dor de cabeça, eu tenho pesadelos, você é médium, então vai para a reunião mediúnica. E aí nós estaremos forçando uma coisa que, na verdade, não é a realidade daquela criatura. E mesmo porque, sendo uma pessoa que não tem conhecimento nenhum de espiritismo e de mecanismos da mediunidade, como que ela vai contribuir, ou participar, ou exercitar algo que ela nem tem? Então não se pode forçar, não se consegue de uma forma assim, por mais que a pessoa pense, peça e tenha vontade, não vai conseguir. Agora, há um outro lado que é muito interessante, que às vezes a pessoa apresenta já os indícios da mediunidade, mas ela não quer aceitar. Às vezes, nós atendemos pessoas no centro espírita que dizem assim, eu vejo espíritos, os espíritos estão se manifestando por meu intermédio, mas eu não quero isso, eu não quero ser médium. E eu também não quero seguir essa questão da mediunidade. E nós falamos com a pessoa com toda a naturalidade. Não, você não precisa, ninguém é obrigado a ser médium. Ninguém é obrigado, forçado a participar de um centro espírita, de uma reunião, de estudo ou qualquer coisa. Se você se sente bem, se esta faculdade mediúnica não está assim se apresentando de uma forma muito intensa, nesse caso você pode trabalhar na sua religião, no seu templo que você frequenta. O importante é fazer o bem. E você pode canalizar, né? O importante é canalizar essa sua potencialidade para o bem. Agora, aí tem um porém. Se no caso, esse potencial mediúnico vai cada vez mais se intensificando, aí sim, a pessoa tem que tomar uma posição, porque ela pode ficar à mercê de espíritos atrasados, ela pode sentir determinados sintomas que vão trazer para ela, nesse caso sim, prejuízos. Então, o exercício da mediunidade é benéfico. Agora, quando a pessoa não quer, se fecha, se revolta, aí já traz problema. Então, se os indícios são, vamos dizer, leves, a pessoa pode ter a vida normal e trabalhar isso no campo do altruísmo, de ajudar o próximo, de ajudar crianças, enfim, ela canalizou isso. Então, não se pode forçar. Toda vez que você força esse tipo de coisa, de um modo geral, você está sujeito a os tais dos chamados animismo ou mistificação, né? Porque você é induzido, você é, de certa forma, instigado a exercitar algo que você não possui, e é claro que para não desapontar, você termina, não é? E, igual o filme Ghost, que apresenta lá, também, né? Às vezes a mulher lá não estava sentindo nada e ela dizia que estava sentindo, tá certo? Estava percebendo, né, os espíritos. Percebendo os espíritos. Muito obrigada pela participação de vocês, pela presença. Nós que agradecemos. Programa Transição, a visão espírita para um novo tempo.